Olá, pessoas, tudo bem? Bom, agora acho que eu vou conseguir gravar. O pessoal parou de bater aqui, parou de furar. São 18h34 da noite. Tá chovendo lá fora, muitos carros passando. Vou tentar gravar. Então, quero falar com vocês hoje sobre orientação a objetos, JavaScript, etc, etc e tudo mais. Por que JavaScript e orientação a objetos? Bom, porque é simples e porque não implementa tudo que a orientação a objetos oferece. Aí tu pode me perguntar, tá, mas por que eu vou falar com uma linguagem que não implementa tudo e etc? Porque é mais simples. É mais simples de visualizar, mais simples de entender, e porque implementar menos coisas, fica mais fácil de dar um norte para as pessoas quando vão olhar um pouco mais sobre orientação. Eu acho que às vezes, quando tu tenta estudar algo sobre a orientação a objetos, tu vai de repente em Java, vai em C Sharp, vai em linguagens que são mais pesadas nesse sentido, sabe? E C Sharp principalmente ela implementa coisas que se dizem orientação a objetos, mas vão muito além, até quebra um pouco do paradigma, né? De Solid e tudo mais. Muita gente reclama disso, né? Java é pesado por natureza. Mas vamos lá, vamos voltar aqui no nosso lindo e belo JavaScript. E o que ele nos oferece, e o que ele principalmente não nos oferece, e o que a gente vai aprender com o que ele não nos oferece em termos de orientação a objeto. Bom, o que a gente vai começar a falar? Vamos começar a falar sobre herança. O que é herança? O que é herança na vida real? Herança na vida real é, por exemplo, tu receber uma herança. Tu recebe uma herança, tu tem a tua casinha lá, tem a tua vidinha, tu recebe uma herança. E dentro da tua vida, aquela herança começa a fazer parte da tua vida, sabe? Daí, por exemplo, assim, tu tem um teu dinheirinho, de repente tu tem um dinheirão, sabe? Aí tu soma o teu dinheirinho com aquele dinheirão. Tu não deixa de ter o teu dinheiro para ter o teu outro dinheiro. Tu tem as duas coisas ao mesmo tempo. Herança, dentro da orientação a objeto, é a mesma coisa. Tu tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tu usufrui das duas coisas ao mesmo tempo no mesmo local. Tu passa a utilizar isso da mesma forma. Então, tu passa a ter mais formas de trabalhar, sabe? De poder utilizar esse objeto que tu está utilizando ali dentro da tua programação. Olhando bem, claro, eu estou falando de uma forma bem bate-papo, né? Aí, por exemplo, assim, polimorfismo. Aí tu recebeu a tua herança. Aí, por exemplo, normalmente tu viaja, né? Tu viaja, tu vai na praiazinha perto, enquanto tu não recebeu a herança. Aí, digamos, tu viaja e vai na praiazinha pertinho de casa, né? Aí tu recebeu a tua herança, a tua viagem começa a ser diferente. Aí, então, o verbo viajar da tua vida recebeu outra forma de ser feito. É um polimorfismo, né? Encapsulamento, por exemplo, é tu esconder de todo mundo que tu recebeu uma herança para ninguém ficar te procurando para te pedir dinheiro. Daí tu encapsula essa tua herança em algum lugar, num banco, deixa bem escondidinho para ninguém saber. A abstração, sei lá como é que eu vou descrever a abstração do mundo real, mas tu faz cara de paisagem quando alguém te fala alguma coisa com relação a dinheiro, tu entendeu? Mas não é bem o caso. Em suma, o que eu tenho aqui, até mesmo vou apresentar algumas coisas em C Sharp depois, para falar sobre até mesmo encapsulamento e abstração para vocês entenderem um pouquinho melhor. São duas classes, porque hoje em dia o JavaScript nos oferece classe da forma bem formal, é engraçado falar isso. E onde vocês podem ver, deixa eu pegar e mostrar para vocês, temos as palavras aqui, class, constructor, this, get, return, são coisas que, nossa, tu vê em qualquer linguagem de programação. Basicamente, né, tem linguagens que de outro que são escritas de outras formas que tu não vê desse jeito, né? O que eu quero dizer é que em Java, C Sharp, em linguagens que são desse tipo, tu vai ver exatamente esse formato e essas mesmas palavras
Não vai fugir disso. Vai ser muito difícil tu fugir disso do que tu tá vendo aqui. Por isso que é interessante também o JavaScript, tá? Eu sou um pouco prolixa, então às vezes quando eu tô falando eu tento voltar ao que eu tava antes, me desculpem. É que é justamente para não ficar falando. Voltando ao assunto, isso aqui é bem um bate-papo, tá, gente? Então é bem para ser um bate-papo bem tranquilo com relação à orientação a objetos. Nós temos nossa classe forma 2D. O que a nossa classe é? O que é uma forma 2D? Ela tem altura e largura. É simples assim. E como é que eu calculo a área dessa altura e largura? Eu multiplico a altura versus a largura. Ok, é tão simples quanto, não tem nada demais. E como é que eu recebo as informações? Recebo altura e largura. E se vocês derem uma olhada aí, onde é que está a entrada de dados de informação nessa classe? Se tu olhar e tentar olhar, só tem no construtor. O constructor ali passa a altura e largura e passa as informações para dois atributos, que é o this underscore altura e o this underscore largura. Ok, feito isso, ao que parece, nós temos ali só uma entrada de dados. Porém, nós temos, além da entrada de dados no construtor, nós, infelizmente, no JavaScript, nós conseguimos acessar underscore altura e underscore largura. Apesar de ter o underscore na frente. O underscore é simplesmente uma convenção que eu não sei quando começou, acho que é uma coisa um pouco mais antiga, justamente porque tanto as IDEs, etc., elas não ofereciam essa comodidade de ter uma propriedade que fosse privada ou modificadores de acesso privados. O legal é que, se eu for aqui embaixo e eu for aqui em f ponto alguma coisa, ele já está estendendo aqui uma forma 3D, está estendendo de forma 2D, ele não me aparece aqueles dois atributos, mas porque a IDE não me mostra, mas a IDE me deixa acessar. Isso é um atributo da IDE. Dito isso, vamos à herança. Como é que se dá a herança no JavaScript? Eu simplesmente venho aqui e coloco a palavra reservada extends e coloco a minha classe forma 2D. Daí, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Temos uma outra palavra reservada chamada super. Tá? A gente tem um construtor que está passando também a altura e largura, porque agora tem uma forma 3D. Uma forma 3D é a altura, a largura e a profundidade. Tá? Então, para eu ter a altura e largura e a profundidade, eu também preciso, para eu ter a forma de 3D, preciso passar a profundidade. Mas, se eu estou usando herança, por que eu vou ter todo o trabalho de já ter uma forma 2D? Eu posso usar herança. Então, eu passo para o super. Mas o que é super? Super nada mais, nada menos que a instância de forma 2D. Por exemplo, eu posso simplesmente chegar aqui, super, ponto, largura, calcular e toString. Eu posso ter a largura, ponto, altura, e posso acessar essas informações. Na verdade, são só um get, né? Aqui. Eu não tenho o set dele. Eu tenho calcular de 2Ds. Ele vai calcular a altura versus a largura. Então, aqui é a instância de forma 2Ds, tá? E aqui, super, abrindo e fechando parênteses, eu tenho o construtor de forma 2D. Daí eu passo a altura e a largura, porque eu já tenho todo o trabalho necessário para altura e largura dentro de forma 2D. Eu coloco atributos altura e largura aqui, eu tenho os get e o get de altura e largura aqui também. Eu tenho também como calcular altura e largura. Dito isso, isso é uma herança. É uma forma de economizar código. É uma forma de fazer com que você não precise ficar toda hora repetindo código dentro do teu projeto. Isso é herança.
Ok, aqui nós temos também a parte de herança, tá? Porque nós temos aqui, passando pelo construtor, pro super, a altura e largura. Daí, como nós temos aqui uma propriedade a mais, aliás, um atributo a mais, que é a profundidade, nós temos as informações de profundidade que serão passadas só para a forma 3D. Ok, isso é herança. Agora, a gente pode começar a falar sobre polimorfismo. Polimorfismo é a forma que tu tem de trabalhar métodos iguais de diferentes formas dentro das classes. Bom, falando isso parece meio estranho, mas é bem simples. Como é que isso funciona? Por exemplo, aqui, eu tenho aqui o método calcular, tá? Funções dentro de classes são chamadas de métodos, tá, pessoas? Então, eu tenho o método calcular. Ele calcula altura e largura. Mas o método calcular, dentro de forma 3D, ele tem que calcular altura, largura versus a profundidade. Ele não é o mesmo método calcular que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Deixa eu ver aqui. View, Window Tool, eu tenho o terminal. Daí, o que acontece? Se eu simplesmente botar aqui console.log f.calcular. Se eu não fizer isso e simplesmente vir aqui download.js, eu estou passando altura e largura. Altura versus largura, 3 vezes 8, 18. Ok? Mas eu não quero isso. Isso aqui é uma forma 2D. Essa é a área de uma forma 2D. Eu preciso de uma área de uma forma 3D. Na verdade, a área... Agora não sei. Eu estou calculando... É a área? Quando é 3D é a área? Também? Agora não lembro também. Em suma, isso aqui é só para... Não é para pensar muito sobre isso, não. É só para fazer a orientação objeto. Ninguém aqui é matemático. Então, o que acontece? Agora, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma sobrescrita de método, tá? Eu estou modificando a forma como esse método se comporta. Eu posso simplesmente fazer com que esse método simplesmente faça isso. Return. Oi, pessoas. Ó. Aí, se eu vier aqui, vai retornar oi, pessoas. Não vai fazer cálculo nenhum. A única coisa que eu vou fazer é isso. Tá? Mas não é isso que eu quero. Eu quero que ele me retorne a altura pela largura pela profundidade. Agora sim. Agora a gente está falando uma coisa um pouco mais séria. Então, isso aqui, para diferentes formas que a gente trata métodos com o mesmo nome em diferentes classes herdadas, a gente chama de polimorfismo, tá? São polimórficas, de mudanças, entendeu? Então, o calcular de forma 3D é diferente do calcular de forma 2D. Eu posso fazer isso, eu posso fazer com que ele modifique. Mas vocês notaram aqui uma coisa, né? Calcular altura e largura, eu já tenho aqui, ó. Em super. Calcular. Né? Vamos ver como é que fica. Os meus 72. Aqui seria interessante. De repente é interessante o seguinte, porque eu posso dizer que a largura daqui, ou até mesmo ali, é menos 5, ou menos 2. Eu posso ter uma forma diferente de calcular aqui a altura versus a largura. E de repente, fazendo isso, eu já não tenho o 72. De repente, toda vez que a cálculo de altura versus largura para uma forma 2D, que eu vou ter que usar numa forma... Isso aqui, vocês entendem o seguinte. O que eu estou falando é pura abstração de algo que pode ser uma coisa real, tá? Imaginem que a classe base, que seria a forma 2D, ela tem a verdade do cálculo, tá?
E você simplesmente estão fazendo um puxadinho do cálculo, mas a verdade primordial está aqui. Toda vez que eu calcular a área, ela é a largura menos 2, tá? Eu não posso simplesmente vir aqui e pegar os dados crus e colocar dessa forma que eu fiz. Porque senão vai dar um erro. É 72, mas ele tem que ser... Opa! Ele tem que ser... (48). Aí vocês entendem quanto é interessante a gente ter isso. Ou tu pode ter um cálculo cru, pode ter outro método que vai pegar essas informações. Aqui, cálculo base, daí tu não precisa nem fazer por exemplo, assim, esse aqui seria o cálculo base. Aí teria aqui um calcular mesmo. Calcular, aqui olha só que ele já me traz. E super pronto calcular não é, que eu tenho um dis ponto altura, altura versus dis ponto, ponto largura versus dis ponto profundidade. Aí de repente eu tenho um cálculo pela base, que seria esse cara aqui. Aí eu tenho os dois. 62 e 48. Também pode ser feito dessa forma. Não tem problema nenhum. Só que isso aqui não é polimorfismo. Isso aqui é só um método da classe forma 3D. Tem nada a ver com a forma 2D. É um método da classe forma 3D. Tá? Se tu olhar aqui, eu tenho forma 3D, cálculo base. Aqui também, na realidade, está dizendo que é da forma 3D. Se eu apagar aqui, a ideia vai dizer que é da forma 2D. Ele está puxando da forma 2D a informação. Mas eu estou sobrescrevendo aqui. Isso aqui é um polimorfismo. A gente chama esse tipo de polimorfismo de override. Sobrescrita. Acho que é separado. Tá? Então isso é polimorfismo. É um tipo de polimorfismo, tá? Deixa eu limpar. Dito isso, nós temos também esse cara aqui. Esse também é polimorfismo. Por quê? Olha só onde é que ele está tirando. Ele está tirando de object. Ou de forma 2D. Se eu vir aqui, está pegando de forma 2D. Daí, eu vou voltar. Aqui, ele está pegando de toString. Lá de object. O engraçado é que é uma interface. A gente não tem interface aqui no JavaScript. Deixa eu voltar. E aqui eu estou fazendo uma toString. Se eu não tiver esse cara aqui, olha só. Se eu tirar esse cara aqui e vir aqui e fizer um toString, deixa eu tirar esse cara, clear node, ó, ele vai lá pegar de forma 2D, tá? E se eu tirar de forma 2D, ele vai pegar de object. Mas eu não quero que fique assim object, eu quero que fique bonitinho. Tanto para toString de forma 2D, quanto para toString de forma 3D. Porém, aqui eu não consigo pegar o toString de super, né? Eu teria que fazer um método de toString para super. Mas aqui eu quero toString de forma 3D. Ó. Forma 3D, os parâmetros e o cálculo deu 72. Pronto. Isso aqui é polimorfismo. Tá? Pegar o método e modificar como esse método se comporta. Calcular base, não. Opa, deixa eu botar aqui. Fazer tanto faz aqui, né? Ok.
Agora, tem outra questão que é o encapsulamento. Falei que tu tem lá que esconder teu dinheiro, esconder de todo mundo que tu não ganhou, que tu não ganhou a herança e tudo mais. Deixa eu botar aqui, herança. Herança. Construtor também, não, desculpa, aqui não é. É aqui embaixo. Já coloquei já. Agora, nós temos encapsulamento. Como eu falei, algumas linguagens, eu acho que eu falei, não lembro. Mas algumas linguagens têm a propriedade de terem modificadores de acesso. Por exemplo, aqui, tem private. C Sharp, Java, etc. Ou tem Protect. Ou tem outros como Virtual, acho que eu não lembro se é Virtual. Mas tem Private, Protect, Public. Os principais. Public, Private e Protect, tá? É o que tu vai ver... Opa, o que aconteceu aqui? É o que tu vai ver na maioria das linguagens. Pelo menos Java e JavaScript é os 3 principais. Depois tem internal... como é que é? Em C Sharp, Private Internal, Protect Internal... não sei, tem uma confusão no C Sharp lá. Depois em Java tem Final e uns outros lá que eu não lembro. E padrão. Tem padrão em Java, uma coisa assim que eu não lembro. Em suma, aqui a gente não tem, é tudo public. Aí tem essas... tem um underscore aqui, que a gente diz para eles, a gente pede por favor para que os outros que os outros desenvolvedores, eles não utilizem o atributo. Porém, se eu vier aqui, como eu acho que eu já tinha falado, a IDE, ela não mostra o atributo contém underscore. Então, mas, se tu quiser... Deixa eu ver aqui, profundidade. Tu consegue usar. Depois eu coloco aqui 30. Por exemplo, o que vai acontecer se eu fizer isso? A princípio, eu tinha colocado a profundidade 4, né? Se eu botar a profundidade 30, olha, modificou. Eu consegui acessar, porque ele é público, como eu falei. Eu não tenho modificador de acesso private. Só tenho esse underscore, que nada mais é do que uma convenção. Eu só peço, por favor, senhor programador, senhora programadora, não acesse direto esse atributo, tá? E não tenho como acessar, é só pelo construtor aqui, tá? Diga assim, tu pode só acessar por aqui, não acessa por aqui, não acessa por ali. Eu posso ter um get, eu posso usar aqui um set profundidade, passo um value, aí this profundidade igual a value. Ok. Aqui é 7 na verdade. 7. Aí agora aqui eu posso dar um f.profundidade, que é o mesmo nome, mesmo local. Eu coloco aqui 30. Tá? Aí aqui eu tinha, acho que era 4. Se eu tirar esse cara aqui, fica assim como 72. Agora se eu coloco profundidade ali, 540. Então, eu posso definir formas de acessar meus atributos por propriedades, que fica bem mais bonitinho dessa forma, na realidade. Dito isso, eu tenho um get e um set, fica bacaninha, fica bonito, fica elegante, como as pessoas gostam de dizer, mas a gente não temos encapsulamento. Infelizmente não temos isso, tá? Não temos mesmo. O que seria o encapsulamento? Seria a gente tentar esconder certos atributos, certos métodos, certas propriedades para que elas não sejam usadas fora de um escopo. Por exemplo, escopo de classe, um escopo de herança, por exemplo. Como é que eu posso mostrar isso para vocês? O que eu fiz aqui? Eu criei umas classezinhas dentro C Sharp, porque é mais fácil de usar aqui. Não tem nada com relação a qualquer outra linguagem, mas aqui é mais fácil de usar. Como é que eu fiz isso? Eu criei 3 classes.
uma classe base, uma classe derivada, e mais tarde, para a gente falar de outras coisas, eu criei uma classe abstrata, para a gente falar sobre abstração. Tá? Como é que funciona? Temos a classe base, tá? Ela tem 3 propriedades. Tem uma pública, uma protegida e uma privada. Tá? A privada, se você der uma olhada, ela só é usada dentro da classe. Ok? A pública, ela recebe aqui um valor. A protegida também recebe um valor que vem do construtor. O construtor aqui é um pouquinho diferente. O construtor tem o mesmo nome da classe, tá? Mas é um construtor. E só isso que faz. Não tem nada demais aqui. O que acontece com a derivada? A derivada, ela estende a base. E não tem nada demais aqui. A única coisa que tem é um getProtect, que é pegar a informação que está na propriedade protegida. De resto, faz mais nada. Só tem isso e, claro, tem um construtor que passa público e protegido para a classe base, tá? E que tem aqui a público e protegido. Ok? Então, a gente volta aqui dentro do nosso programa. Se você der uma olhada, agora tem umas coisas que vão ser bem interessantes. Dentro dessa instância de objeto derivada, a gente consegue ver público e getProtect. Tá? Mostrar valores já falo agora. Público porque a propriedade pública ela é pública. Ela aparece para todo mundo ao qual ela é instanciada e ela é herdada. Ela não interessa, ela vai aparecer e vai fazer o que ela tem que fazer. Assim como se tivesse, por exemplo, um método que também apareceria para todo mundo, ok? Aí eu tenho o getProtect. Só que o getProtect, ele é da derivada. Como eu falei, ele vai pegar a informação que está em protegida. Vamos ver como é que isso funciona? Aqui, console.writeLine, derivada.publica, console.writeLine, derivada.getProtect. Deixa eu dar aqui um play. Eu tenho aqui pública e protegida. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. Tá? Ele foi levando, chegou até onde tinha que chegar e me trouxe de volta com a propriedade e com a protegida. Se vocês notarem novamente aqui, eu não tenho acesso à privada. Beleza? Então é isso. Esses são os acessos que cada uma tem a cada local. Deixa eu voltar aqui na classe base. A pública, como eu falei, ela acessa todo mundo. A protegida somente acessa a herança, tá? A privada somente acessa a classe. Ela somente acessa esse nível aqui, ó. Eu somente consigo acessar o que está aqui, ela aqui dentro de onde eu estou trabalhando nessa classe. Somente aqui em Public Class Base, tá? Mais lugar nenhum. Então é isso. Com relação aos acessos que essas pessoinhas têm aqui, com relação aos modificadores de acesso, é bem simples, não tem nada demais. Public Protect e aqui mostrar valores, isso aqui é outra coisa, tá? Essa aqui na classe base, Public Protect e Private. Então, é simples, não tem problema nenhum. Então, isso aqui é um encapsulamento que o JavaScript não tem, tá? Aqui, ó. Aqui nós não temos encapsulamento, mas nós temos herança, polimorfismo. A gente não tem abstração também. O que seria abstração? Abstração é não depender de uma classe concreta. É não depender de uma coisa assim, não depender de algo que já está pronto para ser feito, sabe? E não saber o que tem ali dentro. Abstração é como se fosse um contrato. Eu tenho uma abstração aqui. Eu tenho uma classe abstrata chamada ABase, uma classe base da classe Base. Eu estou dizendo que essa pessoa, que a classe Base, ela tem que implementar duas properties, que é a pública e a protegida. Daí tu vem aqui, ó. Se eu tirar essas duas properties, deixa eu comentar aqui e
Aqui. Se eu tirar essas duas properties, ela vai incomodar. Ó. Não implementou, não implementou, não implementou. Deixa eu ver aqui. Aí vai para implementar. Implemente, e implementou. Aqui embaixo. Ok. É isso que ele faz. O que está querendo dizer aqui? Que não tem nenhum uso. Aí... Opa, deixa eu só voltar aqui. Eu apaguei. Eu forço a implementação desse contrato que está dentro da classe abstrata. O que é isso interessante? Vamos ver aqui. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, derivada, recebe derivada, vai receber de uma classe concreta, tá? Eu sei que aqui na classe concreta tem esse cara aqui e eu tenho esse outro cara aqui. Porém, eu nunca vou saber, de fato, o que está implementado nessa classe concreta, porque eu não recebi um documento dizendo assim, olha, nessa classe concreta tem que estar, de fato, implementado tais propriedades e tais métodos, porque eu vou usar esses métodos aqui. É um contrato, é uma forma da gente entender o que tem que ser feito, tá? Aí tu usa interfaces. Interfaces são realmente um contrato fechadinho, onde eu tenho simplesmente as assinaturas dos métodos e properties, tá? Não tem mais nada além disso. Ou uso classes abstratas. O que as classes abstratas elas são interessantes? É uma abstração. Eu posso ter implementação de métodos dentro da classe abstrata, tá? Aí, por acaso, aqui eu tenho aqui a base, tá? A classe base, que ela está implementando a base, e eu tenho a derivada, que ela está aqui em getProtect. Ela tem um método diferente do que eu tenho na classe base, por exemplo, e diferente do que eu tenho em classe ABase. Em classe ABase eu tenho simplesmente duas propriedades, pública, protegida e mostrar valores. Como é que eu uso isso? Como é que eu dependo apenas de abstrações, não dependo de classes concretas? Eu chego aqui, eu tenho um ABase, AB, igual a new derivada. Olha que interessante. Eu posso passar aqui as mesmas coisas. Ok. Eu pego aqui a B, ponto, pública e mostra valores. Deixa eu chegar aqui e mostrar valores. Mostrar valores e retorna, né? Só retorna. Console. Ponto write. Ainda vou escrever um console.log aqui no... Fez aqui? Deixa eu tirar esse cara daqui. Esse aqui também. Deixa eu dar um play. Pública e protegida. Deixa eu ver se ninguém me ligou aqui, que eu tô esperando o meu filhote voltar da pet. Não, ainda ninguém me ligou. Vocês entenderam que é o seguinte, mesmo que eu tenha outras implementações aqui, o que me interessa é só o que está implementado em ABase. Tá? Eu tenho certeza que o que está implementado, que no contrato de ABase eu consigo extrair as informações de derivada. Eu consigo extrair duas properties que estão aqui que são de meu interesse. É por isso que, por exemplo, assim, coisas como plugins, etc., elas são baseadas em abstrações, interfaces, porque tu tem certeza que quando chegar aquela DLL, aquela coisa, no teu aplicativo, tu tem um contrato, que é a tua abstração, e aquilo vai depender só da tua abstração. Não vai depender de uma classe concreta, porque senão seria loucura completa e total. Tu nunca ia saber o que estaria implementado. Mas se tu passa o contrato para a pessoa, olha, eu estou esperando isso aqui. Se tu não me passar isso aqui, é uma quebra de contrato, tá? Se tu não me passar dessa forma aqui, o que tu me passar mais não me interessa. Eu quero só isso aqui. Agora, tu implementa da forma que tu quiser. Que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas tu implementa da forma que tu quiser, tá? Quando chegar aqui, eu vou ler esses caras aqui no momento que for necessário, ok? É isso, é um contrato, é uma forma de se proteger com relação à classe que está vindo, aos métodos, propriedades e tudo mais que estão vindo, chegando até ti.
Isso é uma abstração. Por isso que tu tem que depender sempre de abstrações e não de formas concretas de objetos. Sabe? Então, por isso que é muito mais simples de tu entender o teu programa e muito mais fácil de se proteger contra qualquer outra coisa que está chegando ali. Bom, acho que com relação... Então, esse vídeo é para ser bem simples, tá, pessoas? Então, é só para vocês terem esse pequeno entendimento com relação a isso e esses exemplos bem básicos mesmo, tá? Então, a abstração é isso. Basicamente isso, tá? Claro que tem muita coisa a mais com relação a isso. E outra coisa, isso é um conceito muito do Solid, tá? De como tu tem que fazer as coisas e tudo mais. Porque tu vai aprender a orientação a objeto. Mas aplicar de forma correta a orientação a objeto, tu estuda Solid. Tá? Mas isso é um outro papo, tá? Não quero assustar vocês. Bom, o que mais a gente tem aqui? A gente tinha herança, que a gente tem no JavaScript, polimorfismo, encapsulamento e abstração. É isso, pessoas. Eu acho que a gente conseguiu passar por várias coisinhas. Eu acho que ficou legal. Se não gostarem, o que eu posso fazer? Mas, se gostarem, bacana. Até mais, pessoas. Tchau, tchau.